We are live! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pod Sassa. Ana aqui, sua mentora de carreira. Episódio número 8 já. Ou seja, tem 8 semanas que a gente se encontra, né? Apesar do projeto ter se tornado oficial em 2024. Em 2023 eu já fiz alguns episódios, então se você está chegando aqui, é novato, saiba que toda segunda, 6 da manhã, sem falhar, estaremos aqui trazendo conteúdo, uma reflexão, um ponto de vista, um conteúdo, estatística, estudo para você e para a sua carreira. E hoje, o tema de hoje não é fácil de falar, mas chega a dar uma mexida aqui por dentro, meus olhos enchem de lágrima, mas como uma mulher preta, atuante no mercado de trabalho e que já sofreu racismo, que vive essa luta diariamente, não importa o país, né? Porque hoje eu gravo esse podcast falando dos Estados Unidos, eu vejo dinâmicas diferentes de como o racismo acontece, mas ele acontece. E a gente está vivendo, no momento que eu gravo esse episódio, né, a gente está vendo aí na televisão, nas mídias sociais, o Big Brother Brasil, a edição 2024, que tem um conterrâneo, que tem um baiano, que tem um nordestino como eu, e também preto, um homem preto, né? Davi, ele tem um sotaque como eu tenho, mas o sotaque dele ele é aquele nordestino, aquele baiano com o sotaque, com a energia, sabe? É uma energia massa e a forma como ele se manifesta e tal. Só que o racismo, ele age, né? E Davi tá vivendo racismo. Que a gente chama de racismo estrutural, inclusive. E eu vou explicar porque eu tô fazendo esse contexto, porque decidi falar sobre racismo num contexto de um podcast que eu falo sobre carreira, enfim. Então, Davi tem sido vítima de comentários, de pessoas dizendo que ele é gatilho para pessoas, sei lá o que isso significa, né? Como é que a pessoa, você nem conhece a outra direita e ela já é gatilho, né? O que é que essa pessoa tem que já gera gatilho? Eu sendo vítima de comentários, sendo vítima de distanciamento de pessoas, enfim, manipular, enfim, uma série de coisas acontecendo lá que são agressões movidas pelo racismo. O racismo estrutural, ele tem essa característica de que eu discrimino as raças e é como se fosse assim, o branco fazendo as mesmas ações do Davi não teria essa reação. E preciso falar sobre racismo estrutural, preciso falar sobre o racismo num podcast de carreira, porque infelizmente muitas das dinâmicas corporativas no meio profissional são regidas pelo racismo. Então, a Magazine Luiza vai lá e faz um trainee focado em pessoas pretas. Por quê? Porque ela olha e vê, poxa, a maior parte da minha comunidade de empregados é preta, mas só 16% está na liderança. Eu preciso trazer mais pessoas pretas, levá-las à liderança. Então, o trainee geralmente um caminho onde as pessoas que participam, né, vão ser líderes. Então, deixa eu trazer pessoas pretas. E isso gerou uma polêmica gigante. Né, porque era um absurdo, entre aspas, para muitas pessoas fazer uma ação como essa. Só que as pessoas não entendem que quando você tem uma liderança, e esse é o cenário das maiorias, das maiores empresas do Brasil, de maioria, né? Infelizmente ainda é esse o cenário. Você olha para as lideranças, que são os tomadores de decisão, é quem está tomando as decisões. E você tem, em sua maioria, homens brancos. E aí, gente, é uma coisa assim que, por melhor que, por mais dedicado que você seja, sabe? Primeiro que eu ouvi esses dias da Isabela Camargo uma frase muito interessante que ela falou no podcast do GeoJ. Um líder, ele
Ele vai começar a se importar com saúde mental quando coisas acontecem. Ou quando acontece com ele, ou quando acontece com alguém bem próximo, principalmente familiar. Então, quando você olha uma maioria liderança que não é preta, para aquela liderança olhar e tomar decisões onde considera o todo, onde considera o preto, onde considera as dinâmicas de sociedade, de economia e do aspecto social que a gente vive no Brasil, rapaz, essa pessoa, ou ela viveu algo, alguém próximo viveu algo, ou ela estuda muito, ou ela tem uma mente, mas isso é muito raro. Até porque quando a gente começa, por exemplo, tem gente que já não vai assistir esse podcast. Não quero ouvir falar de racismo. Porque vai ter gente que vai olhar para mim e dizer, Ana, não existe racismo no Brasil. Isso aí que tá acontecendo com o Davi é mimimi da rede social. E eu não consigo aceitar isso, porque eu já passei. Então imagina, a Ana é uma mulher preta, que já viveu e se expõe ao racismo todos os dias, porque a gente vive essa agressão todos os dias. No dia que eu tiver de tomar decisões, eu vou levar em consideração essas dinâmicas. Então, eu preciso falar de racismo estrutural em um podcast de carreira por isso, gente. Porque tem tomadas de decisão que não consideram esse todo. E que talvez você, homem, mulher, preta, eu poderia falar aqui outras raças e tal, mas foco na etnia que eu me identifico. Você, homem, mulher, preta, que está em dinâmicas onde as tomadas de decisão não levam em consideração, né, seu contexto, sua história, lá. Onde tudo é feito privilegiando um grupo de pessoas que já são privilegiadas. Gente, você vai e é isso. Hoje, por conta da nossa mentoria comunidade Success Explorer, né, onde eu realmente tenho a oportunidade de acompanhar perto profissionais que querem se destacar nas suas carreiras, e aí a gente poder ter conversas, mentorias, enfim, trocas mais profundas, eu acompanho muito isso, sabe? Eu vejo, infelizmente eu vejo de perto, explorers, e em sua maioria mulheres pretas, que entram em dinâmicas que realizam sonhos, inclusive. Ou era o meu sonho trabalhar nessa empresa. Entra na empresa com esse sonho realizado, inclusive impactando de fato a família, porque tem impacto sim, gente. Tem muita gente que é por meio da educação e tem combatido a pobreza, e essa educação leva a melhores oportunidades. E aí chega lá, os pares, as lideranças, não tem letramento racial, se ofendem pela presença dela, porque a nossa presença muitas vezes é resistência. Porque o carinha lá, ele vai dizer, pô, mas eu estudei em tal escola, eu fiz isso, tal, e vai querer te diminuir, dizendo que, entendeu? Uma série de outras agressões. É ofensa a pessoa estar na posição acima dela e guiar em tomada de decisão, em direcionamento de atividades. E sempre pense o seguinte, o racismo estrutural, ele tem essa característica. Se fosse um homem branco, se fosse, sabe, era outra forma de reação. Eu já passei por situações na minha vida, de carreira, que a coisa ali acontecendo e tal, e eu questionei uma pessoa exatamente isso. Eu falei, olha, eu tenho certeza, mas eu tenho absoluta certeza, que se eu fosse um homem branco falando exatamente sobre essa temática que eu estou abordando aqui, as reações e as decisões seriam diferentes. Então, gente, eu preciso falar de racismo estrutural num podcast de carreira. Porque pode ser que você está me ouvindo e você é liderança, você é um par, e você pode estar vivendo os dois lados. Ou você está sendo racista, ou você está... Três lados, na verdade. Ou você está sofrendo racismo, ou você está sendo apenas uma pessoa que observa, que não sofre, não faz, mas também não age. E é um racismo estrutural, é a estrutura, né? Vem das nossas origens como nação. Então, se a estrutura, imagine a estrutura de uma casa, gente. Para você mudar a estrutura de uma casa, tem um esforço muito grande. Você tem que investir tempo,
tempo, energia, dinheiro para quebrar coisas ali. Não é diferente quando a gente está falando de racismo estrutural. Temos que fazer ações também estruturais que combatem isso. Então, por isso que é muito importante que as lideranças das empresas, elas entendam essa dinâmica. Elas não neguem que isso existe. Elas não se formem em dizer que é mimimi. Não pode. Você, como uma liderança de uma empresa, você que me ouve que é a liderança de uma empresa, de um time, olhe para o seu time e se pergunte, peraí, quantas pessoas tem? E se não tem, comece a fazer algo a respeito. E se tem, se não tem, independente, comece a estudar sobre isso. Eu já passei por dinâmicas profissionais, onde eu levei para terapia, minha psicóloga olhou para mim e disse, Ana, você precisa se empoderar. Você precisa ler Djamila Ribeiro. Você precisa ler Bell Hooks. Você precisa ler. Entender essas dinâmicas. Eu, hoje, tenho que estudar muito mais ainda mas sabe, eu fui buscando. Mas confesso também que já vivi um tempo que eu vivia no mundo da Disney. Onde sou uma mulher preta, de uma família de origem preta, que sofreu racismo. Minha mãe tem história, gente, na faculdade, dela levar 0 e a colega que pescou dela levar 10. Colega branca. Porque a preta não podia ter tirado 0. A preta só podia ter pescado. Minha mãe tem histórias muito fortes, assim, de racismo. Assim, coisas que eu, na idade, nos contextos, eu não passei. E eu falo que eu vivia na Disney, apesar de toda essa origem, exatamente por isso. Porque por essa situação, minha mãe, eu acho que ela tentou ao máximo proteger a minha irmã, sabe? E o lado que isso tem é que tipo, te protege dessa exposição cedo e dessas feridas tão cedo. Mas nunca vai te proteger do que acontece no mundo. Porque essa é uma dinâmica recorrente. Quando eu me deparei com ela, foi muito dolorido. Muito dolorido. Muito dolorido. Então, se você abrir um podcast sobre racismo estrutural, obrigada por você já fez isso. Porque para a ação estrutural chegar, a gente também precisa ter consciência. E a consciência vem disso, de falar, de conversar. Tem uma coisa que eu percebo no Brasil e nos Estados Unidos de diferença. Ambos países têm racismo. Eu estou na Carolina do Norte, um estado onde esse apartheid é muito forte. Sabe? A galera aqui muitas vezes tem gente que é assim, é branco, 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 preto. É nesse nível aqui. Mas tem uma coisa aqui que o Brasil, que se diferencia do Brasil. Aqui se fala em racismo. Aqui se fala, isso aconteceu pelo racismo. Aqui se fala que tem que ser empoderado. Aqui se fala, aqui se conversa. A gente sabe que teve, que foi racismo, papapá, e se fala e conversa sobre isso. E os pretos falam sobre isso, e os brancos também. E conversa. No Brasil, não se fala. Vai ter gente ainda que vai olhar para você e vai dizer que não tem racismo, ainda vai falar de racismo reverso. E quando você tentar falar, vai ouvir que é mimimi. Essa geração, entendeu? E aí nós seguimos sem consciência, sendo omissos ao racismo ou inclusive praticando racismo. Essa é a principal diferença que eu vejo entre os Estados Unidos e o Brasil hoje. Um pouco de tempo que eu tenho aqui. Essa coisa de falar, essa coisa de se posicionar, essa coisa de... Eu tinha 2 meses aqui, e porque para eles, por exemplo, pra mim, o meu tom de pele, para quem não me conhece, eu tenho um tom de pele marrom. Porque eu sou realmente uma miscigenação. Mas eu sempre me considerei uma mulher preta. Né? Inclusive no Brasil tem esse conceito do pardo aqui, eles chamam de mix, né? Mas eu sempre, a certidão botaram lá pardo, mas eu me considero uma mulher preta. É como eu me identifico.
Aí eu tinha uns 2 meses aqui. 2 meses aqui. Com a supervisora me perguntando. Se você se importa. Mas o que você se considera? Aí eu não entendi a pergunta. Não, ela me perguntou assim, o que você é? Eu não entendi a pergunta, gente. Eu falei, o que eu sou? Você tá perguntando da minha profissão? Ou não, qual é essa etnia? Eu sou mulher preta. A gente às vezes até divertido, o queixo deles cai. Preta. Você é preta brasileira, a galera fica me falando. Mas assim, aí eu sou cista, sabe? Eles cuidam, eles falam. Aqui se fala, aqui se pergunta, aqui você se identifica com o quê, sabe? Tipo, porra, tá, beleza, deixa eu cuidar, ou deixa eu. Massa, vamos nos respeitar. No Brasil, velho, a gente não se fala sobre isso. E quem ousa falar é mimizento, né? Não, 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 não. E é por essa razão que nossas estruturas ainda seguem com racismo estrutural. Mesmo em rede nacional, uma cantora, que deve ter milhões de pessoas que ouvem, não entendeu que está praticando racismo. Por quê? Porque não se fala. Porque se acostumou o preto em posição. Eu não vou nem falar do tanto de vezes que eu fui a mulher que trabalha na loja, mas eu não poderia ser a dona da loja. E eu não tenho nada contra as posições de empregos que a gente. Né? Todo emprego tem, toda função tem valor. Mas é muito curioso, gente, como minha irmã, que é médica, ela é a enfermeira, ela é a técnica de enfermagem, ela é outras funções. Mas ela nunca pode ser a médica. Não tem problema e não, sabe? Tem todo o valor e respeito por todas as profissões. Mas é curioso como o preto nunca pode ser o dono, nunca pode estar em posições de ascensão social. Racismo. E se você me ouve, não tem problema nenhum em você ouvir dizer assim, caraca, talvez eu estava sendo racista. A gente não é ensinado. A gente não é educado. Eu tô falando. Eu, como uma mulher preta, demorei anos para poder olhar para isso. Imagina as pessoas. E eu só olhei porque eu dou, velho. Porque eu entendi, mas aqui nesse contexto eu tenho que me empoderar. Senão, o racismo vai estar sendo interpretado assim. Então, nunca é tarde. Então, para combater o racismo estrutural, a gente precisa realmente de ações estruturais. Então, quando a Magazine Luiza faz aquele trainee, é uma ação estrutural. Você está dizendo assim, eu vou abalar agora aquelas estruturas. Eu vou priorizar esse grupo de pessoas para que eles tenham acesso mais rápido a essa liderança, porque eu preciso ter mais diversidade nessa liderança. Agora, eu vou dizer uma coisa a você, liderança que me ouve. Não é só dizer assim agora, eu vou ter o diverso. A gente precisa pensar em inclusão. Porque todas essas pessoas que eu acompanho, mentiras, né, na mentoria e comunidade social explora, que estão passando por contextos de. Estão em ambientes com racismo estrutural e tudo mais, a intenção da empresa era trazer diversidade. Só que você não traz diversidade. É aquela coisa, você chama pro baile, mas tem que voltar pro outro para chamar para dançar. Não é só dizer assim, não, eu vou contratar uma mulher preta, um homem preto, sabe? Para trazer diversidade aqui. Não é só isso. Tem que trazer essa diversidade e inclusão. E aí a inclusão vem por treinamentos, por bate-papos, por consciência, por em ações que precisam ser feitas. Não é só dizer assim, não, pô, tá diverso aí, ó, e joga a pessoa lá. E você que lute. O Big Brother pra mim não, sabe? Pô, tipo, inclusive, eu não sei se a Globo tem algo a se fazer com aquilo, mas as últimas edições de Big Brother Brasil tem sido difícil demais assistir. Eu não assisto. Eu não assisto. Mas eu vejo trechos na internet. E é difícil demais de assistir. Então, eu não sei se a Rede Globo poderia fazer algo sobre isso. Pra mim, tinha que.
Você tem um programa de alcance nacional. Então você não pode interferir ali no jogo. Mas você pega 10 minutos da sua programação e bota alguém para falar de racismo. Bota alguém para fazer o letramento racial. Bota alguém para falar sobre a etnia. Bota alguém para falar sobre essas dinâmicas. Tem que aproveitar esse momento, velho. Entendeu? Mas vai influenciar, sei, vai. Mas a gente tem que falar. Eu acho que o programa tinha que aproveitar o alcance que tem para falar sobre isso. Mas é também, entendeu? Entender qual é a estrutura. Enfim, esse papo aqui eu poderia passar horas e horas. Horas e horas. E horas e horas. Que infelizmente é o papo. E é por isso que eu preciso falar mesmo no podcast de carreira. Porque nos contextos profissionais que nós vivemos, nós vamos passar por isso. Infelizmente. O que acontece com o Davi na casa do Big Brother Brasil é um reflexo da nossa sociedade. É um reflexo da nossa sociedade. Por um lado, tenho visto e tal, e assim, uma coisa que eu guardei comigo, né, no livro, no filme Moneyball, que é traduzido O Homem que Mudou o Jogo, o Brad Pitt ele fala uma frase assim, né, que os primeiros eles vão sangrar. Os primeiros a quebrarem muros, eles vão sangrar. Eu já sangrei, gente, porque tava quebrando um muro, tava indo contra uma estrutura. O Davi tá sangrando. Só que é a partir dessa história também que eu tô gravando esse podcast conscientizando mais pessoas. Mais pessoas estão falando sobre isso e a gente vai falar. Então, infelizmente, alguns sangram. Mas eu penso no jogo infinito, né? Um jogo que vai, um legado que vai além do agora, vai para nossa descendência e vai ser perpetuativo. Então, se você acha que, pô, eu posso passar esse podcast para alguém, pra pelo menos despertar nela que preciso olhar para isso, preciso prestar atenção, seja líder, liderado, colega de trabalho, enfim, compartilha. Ajuda aqui as nossas estatísticas, mas principalmente cumpre o propósito, que é realmente a gente ajudar pessoas por meio da educação. E falar sobre racismo aqui é pauta importante. A gente precisa começar a falar mais sobre isso no Brasil. Porque a gente falando, a gente vai criando mais consciência. E aí, com a consciência, a gente vai também priorizando as ações estruturais. Beleza? Fez sentido? Deixa o seu like, compartilha com os amigos. Gratidão pela companhia semanal. E a gente se vê na próxima segunda-feira, 6 da manhã.